Olá pessoal, de inteligência comercial. Infelizmente, como eu escrevi no e-mail, numa mensagem que eu mandei através do AVA, vocês receberam? Espero que sim. Então a nossa aula ao vivo não pôde acontecer por problemas técnicos da Microsoft e o pessoal da TI, o departamento de inteligência de tecnologia lá da Uniateneu. Nesse momento em que eu estou gravando, eles estão lá trabalhando para ver qual é a solução para isso. O pessoal da coordenação também está sabendo, a professora Mirelle, ok? Então, para a gente não ficar sem essa aula, atrasando o conteúdo e tal, eu vou gravar, vou deixar a aula gravada, depois eu vou disponibilizar o link, vou disponibilizar primeiro aqui no AVA e depois eu disponibilizo o mesmo link lá no Teams quando ele voltar a funcionar. Tudo bem? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Eu vou diminuir um pouco a minha imagem, tá? Vou pegar aqui a minha imagem e vou fazer uma magicazinha, diminuir um pouco a minha imagem para não atrapalhar vocês. Agora eu estou aqui, estou aqui no cantinho e vamos lá para o nosso conteúdo, tá bom? Bom, eu quero apresentar a vocês a terceira ferramenta. A primeira ferramenta foi a inteligência competitiva, a segunda ferramenta foi a Strategic Foresight, né? Eu deixei aqui, deixa eu desligar isso. Vocês continuam aí? Não, tudo ok, né? Então, a primeira ferramenta é a inteligência competitiva, a segunda ferramenta é a Strategic Foresight, previsão de futuros, e essa é a terceira, super importante, a pesquisa. Para a nossa inteligência comercial, ou seja, para a gente entender o lado do consumidor, é fundamental. Como é que eu vou fazer? Como eu vou entender o consumidor se eu não fizer pesquisa? Possível, né? Existem milhões, milhares, centenas, dezenas de pesquisas aí na internet de todos os tipos, para todos os gostos, inclusive sobre consumidor, comportamento do consumidor. Inclusive tem lá um link e tem um exercício que eu deixei no Teams. Não sei se vocês vão conseguir acessar o Teams, mas o mesmo exercício está no AVA. Depois dá uma passada lá, fórum da aula número 7, que é esta aula aqui. Tem lá um link de uma matéria, não é? Que a gente ia acessar hoje também para fazer a nossa busca de mercado, a nossa análise de mercado. Aí eu coloquei o link, fiz algumas perguntinhas relacionadas com esse conteúdo que a gente ia fazer a análise de mercado, tá bom? E a gente faz isso a semana que vem. Mas eu queria que vocês acessassem, dessem uma olhada lá, tentassem resolver. Afinal de contas, a gente já está na 7ª aula, vocês estão comigo há 6 aulas fazendo análise de mercado constantemente, então já devem ter pegado a manha, não é? Tenta fazer. Então vamos lá para a nossa aula de pesquisa, tá bom? Primeira coisa, para se fazer uma boa pesquisa é iniciar com algumas perguntas, para saber se a pesquisa é realmente importante, se ela realmente vale a pena para aquela situação da empresa. Lembra que nós estamos falando de situações diversas. Não existe uma regra. Cada empresa tem uma situação. Empresa pequena, grande, média, micro, todos têm suas situações. Então, tem que ser bem genérico. Nosso conteúdo tem que se adaptar. E você tem que fazer isso na sua cabeça. Adaptar o conteúdo à realidade da sua empresa ou à realidade do mercado que você está estudando. No nosso caso aqui, vale para qualquer mercado, não é? Então, olha, primeira coisa que um gestor tem que saber é: vale a pena a pesquisa? Vamos supor que ele contrate um consultor de empresas, consultor de marketing, consultor de varejo, para ajudá-lo a tomar a decisão se vale a pena uma pesquisa. Porque a pesquisa, de qualquer forma, demanda tempo. E, dependendo da pesquisa, ela vai demandar tempo e dinheiro. Ok?
Vamos lá. A gente não vai esgotar o conteúdo aqui, ok? A gente não vai esgotar. Vai ter outra aula para a gente continuar falando de pesquisa, porque é um assunto bem longo e também a gente não vai se aprofundar. Pelo mesmo motivo, porque é um assunto longo. Mas eu vou trazer para vocês uma base bem interessante sobre o que é pesquisa, para que ela serve e como obter resultados de uma pesquisa para o mundo do varejo, principalmente. Por quê? Porque a nossa inteligência comercial ela está umbilicalmente ligada ao comportamento do consumidor, que era inclusive o título antigo dessa disciplina. Então, ó, as primeiras 5 perguntas que eu, como gestor, preciso fazer. O que deseja saber com a pesquisa? O que eu desejo saber com a pesquisa? Eu preciso ter isso muito claro, senão não vale a pena. Lembra que eu posso ter a figura de um consultor para me ajudar. Para que deseja a pesquisa? A pesquisa serve para quê? Em que ela vai me ajudar? Qual é o uso para os resultados? Toda pesquisa gera resultados. Eu vou fazer o que com esses resultados? Eu sei o que eu vou fazer? O solicitante, no caso a minha empresa, tem poder para usar os resultados? Ou eu mesmo, eu como gestor, tenho poder para usar esses resultados? Se eu não tiver poder para mudar as coisas que a pesquisa me indica que eu tenho que mudar, então não vai me servir também. E a última pergunta, os resultados têm condições realmente de ajudar nas decisões que eu preciso tomar na minha empresa? Então, se eu não conseguir responder a essas perguntas, a pesquisa não pode ser feita. Enquanto eu não tiver resposta para tudo isso, a pesquisa não pode ser feita. Porque senão vai ser trabalho, tempo e muitas vezes dinheiro jogado fora. O primeiro ponto é esse. Saber para que serve a pesquisa. Outra coisa que a gente precisa aprender é, existem vários tipos de pesquisa. Dependendo do problema que você quer resolver, tem um tipo de pesquisa. Então, não é uma coisa uniforme, não tem uma regra. Dependendo do problema, muda a pesquisa. Existem pesquisas exploratórias e conclusivas. Nós vamos ver, a princípio, a exploratória. Depois a gente pode ver a conclusiva, tá bom? Só na exploratória já tem muita coisa para a gente ver. Por que exploratória? Porque ela é mais simples, mais fácil de fazer. Qualquer um pode fazer uma pesquisa exploratória. Aliás, nós já estamos fazendo. Por quê? Porque a inteligência competitiva é uma pesquisa exploratória. A Strategic Foresight é outra pesquisa também exploratória. Toda vez que a gente senta em frente ao computador e vai navegar no Google, vai pesquisar no Google, eu estou fazendo uma pesquisa exploratória. O nome técnico é pesquisa exploratória. E ela é mais fácil de entender do que a conclusiva. Tudo bem? Depois a gente passa a ver a conclusiva, se for o caso. Então, a pesquisa exploratória. Aí a conclusiva ela se divide em descritiva e causal. Exploratória não tem divisão, por isso que ela é mais fácil da gente entender a princípio, tá bom? E a conclusiva não, a conclusiva tem o lado da descritiva e tem o lado da causalidade, para entender isso. Ok? Mas não vamos complicar. Definição de pesquisa exploratória. Fase inicial para compreender melhor o problema, abordagem do pesquisador e como usar os resultados, obtidos de forma mais livre e menos esquemática. Ou seja, de novo, pesquisa exploratória é a mais simples, não precisa de muito esquema, não precisa de muita regra, precisa que você saiba mais ou menos, pelo menos mais ou menos, o que você está buscando, não é? Porque também, se você não sabe o que está pesquisando, não adianta nem você ter o Google na mão. Ok? Então, ó, é uma fase inicial. Apareceu o problema, vou para a pesquisa exploratória. Vou sentar lá no Google e vou pesquisar alguma coisa sobre aquele problema. Ver se outras empresas parecidas com a minha já tiveram aquele problema, quais foram as soluções que elas encontraram, etc. Sentou na frente do Google, eu estou fazendo uma pesquisa exploratória. Depois a gente vai ver que não é só no Google, né? Então, ó, abordagem do pesquisador e como usar os resultados. Vai gerar resultado. Qualquer coisa que você coloca no Google não aparece lá resultados? Então, vai gerar resultados. Ok? Obtidos de forma livre. Como assim de forma livre? Porque não tem nenhum esquema.
Você pode pegar um jornal, uma revista, o Google, você pode conversar com algumas pessoas, tirar algumas informações de algumas pessoas e usar. Você está fazendo em todos esses casos pesquisa exploratória, que é simples, não tem muito esquema, é livre. Ok? Simples, né? Até agora. As informações são mais amplas e menos focadas. Quando você digita alguma coisa no Google, eu estou usando o Google como exemplo porque é o que todo mundo usa, não é? Para ficar fácil de você entender. As informações são mais amplas e menos focadas. Quando você coloca uma coisa no Google, aparece uma enxurrada de quê? De dados, não é não? Dados oriundos de sites, PDFs, blogs, reportagens, vídeos, podcasts, imagens, gráficos. A gente já viu, todos esses são os dados que estão lá soltos e o Google pega na internet e organiza ali numa página. Ok? Então, é menos focado. O resultado dessa pesquisa geralmente leva a um aprofundamento com a pesquisa conclusiva. Ou seja, se essa pesquisa é bem assim, ampla, aberta, mas você, dependendo do teu problema, repito, depende do teu problema. Se o teu problema for mais complexo, você não vai conseguir resolver só com a pesquisa exploratória. O que vai acabar acontecendo? A necessidade de fazer uma pesquisa conclusiva. Se a pesquisa exploratória é assim, a conclusiva é assim, é mais focada. Por isso que ela é dividida. Ok? Então, a exploratória e a conclusiva. Tá bom? O pesquisador deve ser curioso e observador ao longo da pesquisa à procura de novidades e insights. Bom, para estudar você precisa ser curioso. Para estudar a nossa disciplina inteligência comercial, você precisa ser curioso, curiosa. Senão, você não vai avançar nunca, não é? Principalmente quando você tem uma dificuldade e precisa resolver. Precisa tomar uma decisão, coisa que a empresa toma todo dia, não sei quantas vezes. Mas se você não for curioso para ir tentar buscar, através da pesquisa exploratória, pelo menos o norte, pode ser que você não vá resolver, mas pelo menos o norte, você precisa ser curioso, curiosa, tá bom? Pesquisa exploratória, algumas características. O objetivo dela, compreender o problema de maneira inicial. Pintou o problema? Tem uma decisão para tomar? Não sabe? Vai fazer a pesquisa exploratória. Características, pouca clareza diante dos resultados e amostragem pequena. Pouca clareza. Por quê? Porque se você está fazendo uma pesquisa exploratória, você vai se deparar com uma quantidade enorme de dados e de informações. Mas é um começo, não é não? É um começo. Pior é quando você não tem para onde correr, não tem nenhum dado, nenhuma informação de nada. A amostragem é pequena. Por quê? Porque você às vezes não, sempre, você só tem uma fonte de pesquisa. Pode ser o Google, pode ser um livro, pode ser um jornal, uma revista, um grupo de pessoas que você está perguntando. Então não dá para você ampliar a amostragem. A amostragem é aquilo que você seleciona para pesquisar. Então, a amostragem pode ser somente os negros de um bairro. Então você vai pesquisar a amostra, somente os negros do bairro. Entendeu? A amostragem é uma separação daquilo que você quer pesquisar. Resultados ainda sem conclusão, como eu te falei, ela é muito aberta, não dá para você concluir na maioria das vezes, você vai precisar de uma pesquisa conclusiva. Mas eu acabei de dizer que a pesquisa exploratória pode já resolver o problema. Você pode já encontrar a solução do teu problema na pesquisa exploratória. Não falei há um minuto atrás? E falei também que isso acontece dependendo do problema. Tudo depende do problema, não depende da pesquisa, depende do problema. Quando você responde aquelas 5 perguntinhas lá no início, quando você sabe qual é o problema, por incrível que pareça, pessoal, tem gente que não sabe nem qual é o problema que está sentindo. Que dirá a empresa. Entendeu? Então a primeira coisa é descobrir qual é o problema, para depois descobrir qual é a pesquisa. Exploratória ou conclusiva. E dependendo do problema, se não for tão grave assim, a própria pesquisa exploratória já vai te dar
as respostas que você precisa, ou para você, ou para o consultor que você contratou. Resultados ainda sem conclusão, consequências, outras pesquisas, como a conclusiva, como a gente já viu. Pesquisa exploratória. Para que ela serve? Formular problemas e ou defini-lo com mais precisão. Eu não sei qual é o problema, fiz uma pesquisa ali no Google e descobri que podem ser 3 coisas que está gerando esse problema no meu faturamento, por exemplo. Antes eu não tinha a mínima noção. Fiz uma pesquisa exploratória, agora eu tenho uma noção. Pode ser o problema A, B ou C. Agora eu vou melhorar, não é? Vou pesquisar mais, ou quem sabe vou ter que fazer realmente uma pesquisa conclusiva. Identificar caminhos para a ação de pesquisa, desenvolver hipóteses, como essa que eu desenvolvi. Não? Antes eu não sabia nada, agora eu tenho 3 hipóteses que podem ser as causadoras do meu problema no faturamento. Isolar algum resultado para estudá-lo com mais detalhes. Eu isolei. Né? Eu não isolei um, mas eu isolei 3 diante de uma quantidade enorme de possibilidades. Agora eu só tenho 3 para estudar. Obter informações e estabelecer prioridades. Eu posso pegar uma dessas 3 e estudar separado, depois pego a outra, depois pego a outra. Posso estabelecer prioridades, tá bom? Aqui é só um exemplo. As vendas de determinada bebida alcoólica de um supermercado estão em queda. Isto pode estar acontecendo por quê? Aí, tem várias hipóteses aí. No começo, eu não tinha hipótese nenhuma. Depois eu sentei, fui fazer uma pesquisa no Google e encontrei possíveis casos que estejam levando à queda da venda das bebidas alcoólicas do meu estabelecimento. Agora eu preciso me aprofundar para saber qual dessas aí pode ser a causadora da baixa venda das bebidas. Ok? Então, isso aí eu posso ter conseguido numa pesquisa exploratória. Só um exemplo simples, tá? Uma pesquisa exploratória nos ensina que podemos buscar nossos dados em qualquer realidade. Ou seja, onde tem dados, eu posso fazer uma pesquisa exploratória. Onde tem dados? Em todos os campos. Amigo, amiga, meu caro aluno, minha cara aluna. Dados, eles existem em todos os cantos. Dados são elementos, são partículas, são elementos, é melhor para entender. São elementos que, organizados, me ajudam a entender melhor as situações diversas da vida, do mercado, da empresa. Então, ambientes, qualquer ambiente. Pessoas, quaisquer pessoas. Quer um exemplo? Pesquisa eleitoral. Quem tem o dado? Quem tem a resposta? Não são os eleitores é que têm os dados estão aqui dentro da cabeça dos eleitores, não é não? Quem você vai votar para vereador? Está aqui dentro na tua cabeça. Se eu não for até você e perguntar, você vai votar em quem? Minha pesquisa, você vai votar em quem? Você vai dizer, vou votar no Danilo. Pronto, esse é um dado. O Danilo, candidato. É um dado. Só que eu não vou fazer uma pergunta para uma única pessoa. Vou entrevistar milhares. Aí eu vou organizar tudo, vou ver quantos dados Danilo foram escolhidos, né? Vou transformar em gráficos, em tabelas e tal. Como a gente já vem acompanhando nas aulas. Né? Então, onde conseguir pesquisa exploratória? Todos os ambientes, pessoas, situações, plataformas, desde que nos sirvam individualmente ou em conjunto. Eu posso estar trabalhando sozinho ou com colegas para obter respostas às perguntas dos problemas, não é? Quando você tem um problema, você quer solução. Então, todos esses ambientes que vocês estão vendo aí, ambientes físicos ou não, são produtores de dados e de informações. Revisão bibliográfica. Quando você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você não lê uma quantidade X de livros, você não lê um livro só para fazer uma pesquisa científica, você lê vários. Então, você está coletando o que desses livros? Dados, informações, conhecimento. Entrevistas, análise comparativa, observações. Eu não estou fazendo nada, estou só observando o cliente ali. Eu estou coletando informações sobre o comportamento dele, não estou? Não.
Estou fazendo uma pesquisa exploratória. Mesmo que eu não esteja falando com ele, não esteja pesquisando nada na internet, estou só observando. Isso é uma pesquisa. Pesquisa de verdade, séria, científica, ok? Ok? Pesquisa séria e científica. Estatísticas, pesquisas já feitas, que é o que nós fazemos. Eu não trago para a gente analisar o mercado, as pesquisas já feitas que eu encontro lá no mercado. Levantamento de experiências, estudos de casos, etc, etc. Tá bom? Isso é porque a gente não vai se aprofundar. Inclusive, eu deixo uma dica para você. Se você puder fazer uma disciplina paralela, faça essa disciplina de pesquisa de marketing. Se não mudou o nome, na época que eu ministrei era pesquisa de marketing, há uns 2 anos atrás, por aí. Muito boa, muito boa. Aí sim você mergulha legal. Vale a pena. O que as pesquisas coletam? Dados. Não é os dados dos nossos velhos amigos, de todas as aulas eles não aparecem, os dados. O que são dados? Elementos organizados. Elementos que quando eu organizo, eles significam alguma coisa. Lembra a história da pesquisa eleitoral? Cada um tem um candidato, mas cada um está na sua. Como é que eu vou saber quem é que vai ganhar a eleição? Eu tenho que pesquisar, não é? Então eu vou perguntar para 100 pessoas, cada resposta é um dado. Só que 100 respostas seriam 100 dados. Eu não posso ter 100 dados, eu tenho que organizar esses dados, senão eu não consigo trabalhar com eles. Eu organizo numa planilha, pronto. Então, os dados estão organizados. Agora é sim, eles significam coisa boa. Significam o quê? Informação. Eu sei agora quantos vão votar no Danilo, quantos vão votar no Francisco, quantos vão votar na Maria. E antes eu não sabia, porque os dados estavam na cabeça das pessoas. Não é? Dados primários e dados secundários são 2 tipos de dados que nós utilizamos nas pesquisas. Mas nós aqui estamos utilizando os dados secundários. Os dados primários não são importantes para nós agora, tá bom? Mas eu vou explicar brevemente o que são os dados primários. É bem simples. Eles têm origem na coleta de uma pesquisa feita pela empresa ou por mim, né, uma pessoa. Estes dados não foram coletados, estão ainda em posse dos pesquisados. Quem são os pesquisados? As pessoas. Por isso que chamamos de dados primários. Porque tudo que vem das pessoas é primário. É a primeira fonte, a fonte primeira. Daí vem primário. Se é secundário, aí a fonte já não é primária, já não é a pessoa que tem a informação. Eu já estou entrevistando uma pessoa que falou com outra pessoa. Ok? Então, ó, pensa só assim. Dados primários são aqueles coletados das pessoas. Fontes primárias da história, não tem as fontes primárias? Ou seja, eu escrevi um livro. Então, o que eu sei está no livro. O livro. E eu já morri. Mas o livro ficou. O livro é o quê? Uma fonte primária. São as ideias do Danilo no livro. Como não dá mais para entrevistar o Danilo, porque ele não está mais aqui, então eu vou e pesquiso no livro. Então, ó, dado primário, pessoas, tá bom? Então, para tirar esses dados das pessoas, eu preciso ir lá conversar com elas, ou usar a internet, também é possível, ou aquilo que as pessoas deixaram por escrito, que é o caso do exemplo aqui do livro. Então, ó, identificar, coletar, analisar, disseminar, usar os dados para gerar informações, decidir, etc, etc, tá bom? Só que a gente não vai usar os dados primários. Por quê? Porque nós estamos num outro nível de pesquisa, não estamos tão profundo assim. Nós estamos usando os dados secundários. Os dados secundários são das pesquisas que eu trago. Por quê? Porque não somos aqueles que coletaram as pesquisas, coletaram os dados. Nós não somos os pesquisadores. Os pesquisadores fizeram a pesquisa, colocaram no Google e eu fui lá e trouxe para cá. Então não são dados primários, porque eu não entrevistei as pessoas. São dados secundários, porque eu estou pegando o resultado da pesquisa que uma empresa fez, tarará, tarará. Beleza? Acho que está claro, não é?
Número 1, tem origens em coletas feitas para outras finalidades. Não é a minha finalidade pesquisar, eu fui lá e peguei a pesquisa para a gente usar aqui. Finalidade de quem? Finalidade da empresa que fez a pesquisa, que não sou eu. Podem ser encontrados de várias formas, rapidamente, sem custo algum. Ué, não é isso que a inteligência competitiva, usando o que eu já ensinei, o aplicativo Google Notícias faz? Ele fica buscando, de forma gratuita, muitos dados, através de pesquisas, de matérias, de reportagens, etc. Número 2, podem não ter nenhuma relação com a pesquisa em andamento, ou seja, eu nem estava procurando, mas encontrei uma pesquisa super interessante para trazer para os alunos de inteligência comercial. Eu nem estava procurando. Não é? Número 3, porém, se bem usados, podem ajudar o pesquisador, a empresa e o mercado. Não está ajudando pra caramba a gente a entender o mercado? Número 4, já estão organizados. Imagina aquela pesquisa, eu acho que eu passei para vocês, a da Black Friday. Imagina a gente ficar procurando no Google dados e informações sobre como será, como é a tendência da Black Friday 2020. Imagina a gente procurando, a gente ia enlouquecer, não ia conseguir. E a gente já conseguiu uma pesquisa organizada. Todas as pesquisas que a gente está trazendo para cá são bem organizadas, toda com os seus gráficos montados e tal, infográficos, né? Tudo bonitinho. Estes são os dados secundários obtidos por quem? Pela pesquisa. Pesquisa qual? Né? A nossa pesquisa exploratória. Beleza? Pesquisa exploratória gera dados secundários. Bom? Poderia gerar os dados primários? Poderia, se eu estivesse conversando diretamente com as fontes primárias, que são os seres humanos. Como não é o caso, eu estou coletando tudo do Google, dados secundários, coletados pela pesquisa exploratória. Onde conquistar esses dados? E aí eu vou finalizando por aqui para não ficar muito extenso e a gente retoma depois. Onde conquistar esses dados? Esses dados podem ser conseguidos em diversos institutos, empresas, sites. Como eu tenho lá as fontes, são inúmeras. Aqui tem só algumas, né? Fontes famosas, IBGE, Datafolha, esses institutos de pesquisa, de governo, sites de governo, de secretarias, de universidades. Eles estão a todo momento fazendo pesquisa para uma infinidade de coisas que eles querem saber, e a gente só consegue saber as coisas através de pesquisa. Então, e a maioria deles, ou muitos, disponibilizam gratuitamente. Não é assim que a gente está conseguindo estudar o mercado, fazer a nossa análise de cenário de mercado? Então, tem muitas pesquisas rolando por aí. Agora, primeiro ponto, esses que estão nessa esfera cinza, eles são maravilhosos porque são dados que estão prontos, que eu consigo, é fácil acesso, porque eu consigo pela pesquisa exploratória, são gratuitos e às vezes, quando você tem que pagar por eles, não é tão caro. Né? Tem muita pesquisa que é vendida. Claro, né? O cara fez, teve trabalho, teve custos e tal. Mas muitas pesquisas não são vendidas, né? Como a gente já viu. Agora a gente tem que tomar cuidado com a credibilidade, e isso a gente fala toda a aula quando vai analisar um daqueles conteúdos da análise de cenário. Né? A gente vê fonte, tem credibilidade a fonte, então vale a pena usar. Se não tem credibilidade, o que eu faço? Eu procuro outras duas fontes que estão falando basicamente da mesma coisa e vejo se as três estão falando a mesma coisa. Se estiver, eu pego a fonte melhor. Se não estiver, eu vou descartar a fonte e vou procurar outra. Não vou usar na dúvida. Por quê? Porque a fonte vai me ajudar a tomar a decisão. Se for uma fonte que usa um conteúdo ruim, um conteúdo sem base científica, eu posso ser induzido ao erro na hora de tomar as minhas decisões na empresa. Não é? Aí vem a atualidade, segundo critério que a gente usa sempre ao
fazer a nossa análise de cenário. De quando é esse material? Lembra que eu sempre estou dizendo? De quando é? De uma semana, tantos dias atrás? Dependendo da situação, não vale usar uma coisa muito antiga. Se for uma pesquisa, talvez aí a pesquisa ela tem um prazo de validade um pouco mais extenso, porque ninguém fica fazendo a pesquisa da mesma coisa toda semana. Porque demanda tempo, custo, dinheiro e tudo mais. Tá bom? Então, pesquisa, geralmente elas têm um prazo de validade maior. Aí você vai usar o quê? O teu bom senso. Por último, os objetivos. Aí a gente volta naquelas 5 perguntinhas iniciais. O que eu vou fazer com essa pesquisa? Se eu não souber o que fazer, não adianta nada eu ter a pesquisa na mão. É exatamente isso que nós estamos trabalhando em cada uma das aulas. Tá bom? E a gente volta nesse mesmo conteúdo na semana que vem, que com certeza o Teams vai estar funcionando. Tá certo? Muito obrigado pela paciência. Divulga com os colegas sobre essa aula. Eu vou subir essa aula para o YouTube assim que eu finalizá-la. E depois eu pego o link e coloco lá no AVA e aviso para vocês. Vou mandar uma mensagem para todo mundo com o link e vou deixar o link disponível no AVA. E depois eu deixo o link disponível no Teams. Para ninguém perder nada. Tá bom? Obrigado. Semana que vem a gente volta. Estudem. Façam aquele exercício. Tentem fazer. Que a semana que vem a gente faz em sala também. Tá bom? Sala virtual. Fiquem com Deus. A semana está apenas começando. Força. Bom trabalho e bom estudo.